Saudações irmãs e irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Essa data não é observada pelas igrejas de tradição protestante, porém é o primeiro dia da quaresma no calendário cristão ocidental, ou seja, uma data religiosa católica. E como ato simbólico, ocorre que católicos recebem cinzas com o objetivo de trazer a reflexão sobre a necessidade de conversão. E essa conversão tem a ver com a mudança de vida, porque estando nós sujeitos à morte, vivemos uma vida temporária e limitada nesse mundo. E como é uma data móvel e não fixa, ela pode ocorrer do começo de fevereiro até a segunda semana de março. Esse dá 40 dias antes da Páscoa, mas sem contar os domingos. Porém, se contar, totaliza 46 dias. Em 2021, ocorreu no dia 17 de fevereiro e esse ano em 2 de março. Já a Igreja Ortodoxa, que é a Igreja Oriental, não observa a quarta-feira de cinzas e começa a quaresma na segunda-feira anterior a ela. Há o costume da Igreja Católica nesse dia, durante as missas, de que os padres manchem as testas de cada celebrante com cinzas que ficam com ela até o pôr do sol, antes de lavá-la. É um ato que deve proporcionar a reflexão para fazer com que as pessoas se lembrem da mortalidade. Mas de onde vem essa prática? Ela se baseia na antiga tradição do Médio Oriente, como é relatado em passagens da Bíblia, como sinal tanto de arrependimento como de luto diante de Deus. Assim, nesse dia, o jejum e a abstinência fazem parte dessa tradição. Mas, há algo em relação a essa data na Bíblia? Sim. Comecemos pelo texto de Esther 4, de 1 a 3. Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou suas vestes e vestiu-se de saco de cinza e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor e chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de saco podia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos estavam deitados em saco e em cinza. Isso aconteceu quando Mardoqueu ficou sabendo de um plano que tinha como objetivo destruir todo o seu povo. E assim, não somente ele, mas muitas das pessoas de seu povo rasgaram as vestes que usavam e se vestiram de pano de saco e jogaram cinzas por sobre a cabeça em sinal de luto. E juntos com esse sinal de luto, jejuaram com choros e prantos pedindo a intervenção divina. Em seguida temos o relato de Jeremias, capítulo 6, versículos 22 ao 26. Assim diz o Senhor: Eis que um povo vem da terra do norte, e uma grande nação se levantará das extremidades da terra. Arco e lança trarão, são cruéis, e não usarão de misericórdia. A sua voz rugirá como o mar, e em cavalos irão montados, dispostos como homens de guerra contra ti, ó filho de Sião. Ouvimos a tua fama, afrouxaram-se as nossas mãos, angústia nos tomou, e dores como as de parturiente. Não saias ao campo, nem andeis pelo caminho, porque a espada do inimigo e espanto ao redor. Ó filha do meu povo, cinge-te de saco, revolve-te na cinza, pranteia como por um filho único, pranto de amargura, porque de repente virá o destruidor sobre vós. Por esse texto, observamos a pena que o povo enfrentaria por ter se rebelado, pecando e se afastando de Deus, e cometendo o que não devia. Assim, o povo é alertado de que deveria fazer um pranto nacional e se arrepender de seus pecados. E nisso deveria se vestir com pano de saco, se lançar nas cinzas e se revolver nelas. Chegamos ao texto de Daniel 9, versículos 1 a 6. No ano primeiro de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus, e confessei, e disse: Ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidades, e procedemos impiamente, e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas,
que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, como também a todo o povo da terra. Pelo relato, Daniel reconheceu que o povo pecou gravemente contra Deus e não deu ouvidos aos profetas, e por isso o povo agora sofria. E para pedir a intervenção divina, ele se vestiu com saco e lançou cinza sobre si, além de jejuar e clamar, pedindo perdão divino. É um momento de arrependimento por reconhecer os pecados do povo e interceder por ele. Em seguida, temos o relato de Jonas, capítulo 3, versículos 3 a 8. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava, dizendo: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus, e proclamaram um jejum, e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Esta palavra chegou também ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, e tirou de si as vestes, cobriu-se de saco, e sentou-se sobre a cinza, e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provém coisa alguma, nem se lhe dê alimentos, nem bebam água, mas os homens e os animais sejam cobertos de sacos, e clamem fortemente a Deus, e convertam-se, cada um no seu mau caminho, e da violência que há nas suas mãos. Nesse texto acontece algo que Jonas não esperava. Após ter pregado que a cidade seria destruída, todo o povo creu, inclusive o rei da cidade. E temeram tanto que se arrependeram de seus pecados. E o que menos esperava aconteceu. É que o rei ordenou que até mesmo os animais participassem do jejum nacional e que fossem vestidos com sacos de pano e que cinzas fossem também colocadas sobre eles. Creio que Jonas deve ter ficado surpreso porque não esperava essa reação. E conhecemos muito bem o que houve depois. Por fim, chegamos a Jesus em Mateus 11, 21 e Lucas 10, 13, que relatam o mesmo. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido, com saco e com cinza. Embora não seja uma prática que seja feita hoje, Jesus mesmo não a rejeitou, porque afirmou que esse ato de se vestir com saco e lançar cinza sobre si tem a ver com arrependimento sincero. Dessa forma, o medo de ser destruído levou o povo a praticar um jejum nacional, se vestindo com pano de saco e cinzas, para evitar um mal pior, que seria o luto pelas mortes. Não se sabe se Jesus praticou esse ato, porém ele afirmou que chegaria um tempo em que o luto deveria ser observado quando ele fosse retirado da convivência com seus discípulos. É o que se observa no relato de Mateus, capítulo 9, versículos 14 e 15. Então, chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós, e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhe Jesus: podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. De fato, Jesus ensinou a prática do jejum a seus discípulos, mas quando ele foi interrogado sobre isso, disse que o ato de jejuar não é diário, mas tem o seu devido tempo quando há um luto ou um pranto nacional. E assim, se vestir de pano e saco e lançar cinza sobre si, não é necessário porque o noivo estava com eles. Porém, algum tempo depois, eles voltariam a essa tradição, porque Jesus se ausentaria deles temporariamente até a sua segunda vinda. É assim que não percamos as práticas de oração e jejum, enquanto que vestir-se de saco de pano já está em desuso, assim como lançar cinza sobre si, embora permaneça mais como um simbolismo uma vez por ano. E para finalizar, que possamos sempre em nossa vida devocional nos lembrar de que somos pessoas finitas e temporárias na face da terra, e que um dia seremos pó. Por isso que o nosso arrependimento seja sempre sincero e que em tempos de luto reflitamos sobre o amor de Deus revelado em Cristo Jesus, que veio para nos trazer vida e vida em abundância, porque afinal de contas, como Jesus afirmou em João 11, 25 a parte B ao 26 a parte A, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive
e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Assim, irmãos e irmãs, edificados pelas boas novas e ensinos de Jesus, oremos. Senhor Deus, te agradecemos, pois a cada momento aprendemos algo mais da tua palavra através das Escrituras. Queremos te agradecer porque algo mais aprendemos quando assistimos esse vídeo. E assim continua a nos iluminar interiormente para que possamos praticar as tuas palavras, os teus ensinos. Assim, Senhor Deus, te agradecemos porque tem aceitado o nosso arrependimento quando infelizmente pecamos. E assim te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Um abraço fraternal em Cristo Jesus, minhas irmãs, meus irmãos, que este vídeo sobre a prática do arrependimento seja importante para nós a cada momento. Amém.